E aí, qual é o pior? Choque em 127 volts ou choque em 220 volts? Quando a gente fala isso, muitas pessoas se dividem. Um diz que o 127 é pior, outros dizem que o 220 é pior, uns dizem que um gruda, outro empurra para longe e não sei o que. Existem muitas teorias, muitas falácias, muitas coisas que as pessoas dizem sobre isso. Mas e na realidade, qual que é o pior? 127 ou 220? Vamos descobrir sobre isso hoje? Nós temos que cuidar porque o assunto de choque elétrico ele é muito complexo. Tem muitas variáveis e não é assim um cálculo matemático. 2 mais 2 igual a 5. Não é assim, é algo diferente. Então nós temos que cuidar. Porque senão nós entramos naquela história. Sabe aquela pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Já viu essas histórias? Aí tem gente que fala assim, qual mata, a tensão ou a corrente? Esse tipo de questionamento, ele fica um pouco sem sentido. Por quê? Não existe corrente sem a tensão. E também não existe tensão sem corrente elétrica. Uma está intrinsecamente ligada à outra. Não tem como ter uma sem ter a outra em relação ao choque elétrico. Então, assim, cada um diz que não, a corrente, é a tensão que mata, não sei o quê. O que nós precisamos entender na questão de choques elétricos? De maneira geral, o pior choque elétrico é sempre com a tensão maior. E aí tem muita gente que fala, não, mas o que mata não é a tensão, é a corrente. Então o choque elétrico em 220 dá uma corrente menor, mata menos. Não, é exatamente o contrário. Pessoal, nesse ponto nós temos que lembrar o fundamento da eletricidade. Se você se bate nesses pontos, eu aconselho seriamente você fazer o meu curso. Vou deixar aqui embaixo o link na descrição, que lá eu pego desde os fundamentos. A maioria dos eletricistas sofre, não consegue resolver problema e passa vergonha na frente do cliente porque não teve um curso com os fundamentos da elétrica. O que é tensão e o que é corrente? A tensão elétrica ela é a força que empurra os elétrons. E esse movimento da tensão elétrica que empurra os elétrons é a corrente elétrica. Então, um está diretamente ligado ao outro. Então, quanto maior a força que empurra os elétrons, que é a tensão elétrica, maior vai ser a corrente elétrica. Só que erroneamente as pessoas pensam que quanto maior a tensão, menor a corrente. Isso está errado, pelo menos dentro desse conceito que nós estamos vendo. Mas se eu pegar uma carga instalada em 127 tem uma corrente, em 220 tem corrente menor. Não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Por quê? Porque a resistência do nosso corpo é a mesma. Se eu botar o dedo na tomada, em uma tomada 127 ou 220 não vai mudar a resistência do meu corpo. Não vai mudar. Então, quanto maior a tensão, mantendo a resistência, vai ser maior a potência. Então, preste atenção nisso. Então, de maneira geral, o choque em 220 volts é muito mais perigoso. Por quê? Porque a resistência elétrica do nosso... A resistência, né, em qualquer corpo, mas dentro do nosso corpo, é a força que tenta impedir a passagem da corrente elétrica. Como a resistência do nosso corpo é a mesma, ela tem uma força X. Se eu coloco o dedo na tomada em 127, é 2 vezes X no X ali, que é a resistência. Então eu vou sofrer o choque elétrico. Só que se eu coloco o dedo na tomada 220, vai ser, sei lá, 4 vezes X, 4X de tensão, vamos dizer assim, em relação ao só o X, que é da resistência do meu corpo. Então vai passar uma corrente elétrica muito maior. Por quê? Porque tem mais força empurrando esses elétrons. Então o choque em 220 volts, normalmente em situações normais, é muito pior. Porque vai passar uma corrente elétrica maior, vai causar ali todos os danos que o choque elétrico em si pode causar no coração, parada cardíaca, mas também as queimaduras, porque a corrente elétrica circulando, ela gera um calor, principalmente quando a resistência é grande. E normalmente a resistência do nosso corpo é relativamente grande. Então pode causar queimaduras. Então, de repente, um choque elétrico em 127, eu vou sofrer algumas consequências, pode matar tranquilamente, mas talvez eu não tenha queimaduras. Já o choque em 220 volts, como é uma corrente muito maior, além de todos os problemas dos 127 volts um pouquinho maior, por causa do nível de tensão, ainda vou ter maior problema que uma corrente maior percorrer o meu corpo, pode gerar ali até queimaduras internas nos órgãos. Então isso é muito perigoso. Interna e externa também, né? Qualquer tipo de queimadura.
Então, de maneira geral, 220 é muito mais perigoso. É claro, daí tem aqueles que falam, não, mas veja bem, se a Lua estiver alinhado com as estrelas, com Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, Netuno, Plutão, que nem mais é planeta, estiverem todos alinhados e vir um ET e fazer assim, aí o 127 é mais perigoso. De maneira geral, o 220 é mais perigoso. Mas eu aconselho você a não tomar choque em nenhuma dessas tensões, porque o choque elétrico pode matar. Ah, mas eu tomei choque elétrico quando era pequeno e eu não morri. Que bom, eu também não morri, por isso que eu tô aqui. Mas vai na internet, só pesquisa quantos acidentes tem com choques elétricos para você ver. Muita gente morre com isso. Então vamos ficar esperto. Então coloca aqui embaixo nos comentários se você já tomou choque quando era pequeno e agora, ultimamente, se você anda tomando choque trabalhando com eletricidade. Beleza? Coloca aqui que eu vou querer saber. Pessoal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like também e verifique se você está inscrito no canal. Se não tiver, já se inscreve. Forte abraço, até o próximo vídeo.